A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todo o povo de Deus. Glórias nós damos ao nome do Senhor. Glórias nós damos ao nome de Jesus. Vamos falar neste momento, nesta palavra, sobre acerca dos 3 jejuns. Vamos falar aqui sobre a importância do jejum. Vamos tentar abranger a necessidade do jejum, para que serve o jejum, como jejuar, como fazer, né? E qual jejum é considerado o mais forte, o mais poderoso, o mais alcancível da graça de Deus. Mas, primeiramente, quero vos saudar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Quero que você que ama a palavra de Deus, fique comigo nessa live. Quero que você que ama o Evangelho de Cristo, fique comigo nessa live. É bom você aprender da palavra de Deus. Nós estamos no momento do semeador. Vamos aqui semear a palavra de Deus. Glória a Deus. Momento do semeador. Pois não há dia, não há hora para semear a palavra. Você que está me ouvindo, palavra, né, a respeito de jejum, a respeito do poder de jejum, a respeito da eficácia do jejum, né, alguns acontecimentos bíblicos que ocorreu através de milagres vindos do jejum, no nome do Senhor Jesus Cristo. Envie para mim, grave aí um vídeo, uma live, manda para mim também tá postando nas minhas redes sociais, e nós estamos juntos aí semeando a palavra de Deus. Isso é muito bom, né? Vamos saber aí a importância do jejum. Começando aqui, vamos orar. Tudo que formos fazer para Deus, para nossas vidas, a qual viemos precisar da ajuda de Deus, precisamos primeiro, né, orar em nome de Jesus. Vamos orar, agradecer a Deus. Você que tem tempo, né, para ouvir essa palavra, ouve. Se não tiver, ouve depois. Compartilhe se você gostar. E vamos semear a palavra do Senhor Jesus Cristo sobre essa terra. Os 3 jejuns, né? Tem vários acontecimentos, mas vou citar apenas 3. Glória a Deus. E a gente vamos falar aqui sobre o jejum, aleluia, o jejum parcial. Em seguida, estaremos falando, né, do jejum pacífico. Em seguida, nós vamos falar aqui do jejum total. Jesus, Deus vai abençoar as nossas vidas. Mas primeiramente, perdão, tem uma saidinha aqui, vamos voltar. Ok? Vamos orar a Deus. Feche seus olhos comigo, aonde você estiver. Se você estiver no trabalho, tiver um local que você não pode soltar a sua voz, venha, em nome de Jesus, participar com a gente aí. Ore, né? Senhor Deus e Pai, no nome santo de Jesus Cristo, eu abençoo esses ouvintes da sua palavra e peço-vos a bênção do Senhor para a minha vida. Estaremos aqui abrindo os nossos conhecimentos, abrindo a nossa mente. Sabemos que somos apenas um instrumento, mas um instrumento sem fôlego, sem sopro, um instrumento sem um bom tocador, de nada serve. O instrumento fica dentro da mala, o instrumento fica pendurado numa parede, mas de nada pode fazer se alguém não for lá tocá-lo. E se não for um bom músico, não sairá uma boa música. Então o que acontece em nossas vidas? Nos colocamos em sua presença como esse instrumento. E o Senhor, meu Pai, é quem nos toca. E o Espírito é que sopra sobre as nossas vidas e nos traz, meu Deus querido, aquilo que vem do céu. A interpretação da sua palavra, o conhecimento da sua palavra. Deus vai de encontro a esta vida, este irmão, esta irmã que está me ouvindo neste momento. Ele está passando dificuldade e ele está ouvindo essa live, meu Pai, porque ele quer consagrar a sua vida, ele quer melhorar a sua vida espiritual, ele quer se colocar. E isso vai ajudá-lo muito, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Só um momentinho, vou só abaixar ali o áudio e vamos entrar dentro da palavra de Deus, amor. Para começar, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Daniel. Já deixa aberto no livro de Daniel, no Daniel 1, e a gente vai ler o versículo 12, tá, irmãos? Já fica no livro de Daniel, vamos estar falando a respeito do primeiro jejum. Deus seja louvado. Jejum é uma parte muito importante da pessoa.
oração, ela não consegue tanta eficácia, porque a Bíblia, ela é a gente costuma dizer que é um mapa, é um GPS que nos conduz, né, ao caminho correto, é um guia para as nossas vidas, em nome de Jesus, que nos conduz ao caminho certo. Então a Bíblia é o caminho de tudo, e ela nos ensina que tem algumas nossas vidas que a gente não supera somente com. Precisa-se sim de alguns sacrifícios. Ah, mas irmão, mas Jesus, ele fez o sacrifício na cruz. Sim, mas ele não fez o sacrifício para que nós tornássemos preguiçosos, né? Ele não fez o sacrifício na cruz para que nós não precisássemos fazer mais nada, porque ele já fez tudo, né? O sacrifício na cruz, ele foi para rasgar o véu do templo, porque dividia-se o homem de Deus, né? A gente precisavam todos reunir durante o ano para entrar no templo do Santo do Santíssimo, uma corda com sinuetas para entrar naquele lugar, e se consagrava o ano inteiro. Não era qualquer um que entrava lá. Se o sino estivesse batendo, era um bom sinal. O povo sabia que o sacerdote estava vivo. E o que acontecesse? Se o sino parasse de bater, o sacerdote era puxado pela corda. Porque eles não poderiam. Se o sacerdote que consagra o ano inteiro entrou, parou de bater o sino e acabou morrendo dentro do Santo do Santíssimo, quem são eles, pecadores? Então Jesus veio rasgar o véu do templo e trazer livre contato que hoje nós temos com Deus, de fechar os nossos olhos e falar diretamente ao trono de Deus, falar diretamente com o Pai. Glória a Deus. Então o que acontece? Por isso Deus nomeou o jejum. E algumas questões, como vamos estar falando aqui, está falando de jejum. Mas uma coisa eu quero dizer para você, primeiramente, para se fazer o jejum, você precisa ter, né, um propósito. Você precisa colocar diante de Deus um propósito. Então você precisa chegar neste momento. Eu estarei fazendo o jejum para consagrar a esta necessidade, e em nome de Jesus, eu sei que esse jejum vai alcançar o seu coração, eu sei que esse sacrifício ao seu trono, e eu vou alcançar essa graça. Então, lembre-se, para jejuardes, primeiro tenha colocar em oração uma coisa necessária, que mais você necessita. Não tem como, né? Deus pode abençoar, pode e vai abençoar, mas pensa bem, você não vai vou jejuar, meu Pai, para todos os meus problemas da minha vida. Irmão, para com isso, né? Para com isso. Porque nós sabemos que tudo na vida tem uma etapa, né? Então, alguns problemas das nossas vidas, algumas provas, tem uma etapa para passar. Quem sabe a primeira vai acabar hoje. Quem sabe a segunda semana. Quem sabe a terceira você acabar daqui um ano. Quem sabe alguma você vai morrer levando essa cruz. Seria tão fácil acompanhar o mestre, né? Seria facílimo. Agora, suficiente. Voltamos aí. Se for suficiente somente a de Jesus Cristo, então o mundo inteiro não precisava mais orar, porque Jesus já fez tudo que tinha que fazer. Não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Por isso existe o nosso sacrifício. A Bíblia diz: aquele que quer Jesus, pegue a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Quer dizer, ele deixou escolha, decisões para você. E como aquele jovem rico, quer tudo bem, venha, só que pega tudo que você tem, doa aos pobres. E ele desistiu, né? Porque era apegado com as coisas materiais. E aí, fica complicado, né? Então o que acontece? Primeiramente, irmão, vai jejuar, tenha um objetivo. Saiba o que vai colocar na mão de Deus. E antes de começar o jejum, em nome de Jesus, coloque na sua mão essa necessidade. Coloque na sua mão este irmão, essa irmã, esse meu filho, esse meu esposo, jejuando por ele. E eu sei que o Senhor vai fazer a sua graça. Aí vocês vão dizer assim: ah, mas tem um jejum mais forte que o outro? Tem. Mas eu quero dizer que todos que vão ao trono de Deus. Mas saiba como fazer. Primeiro, não se mate. Segundo,
não faça pelo meio. Começou, tem dia, termina, né? Você não tem somente que dizer o propósito. Você também tem que determinar quantos dias, né? Nós vemos aqui o primeiro jejum que nós vamos falar aqui, que é o jejum de Daniel, que seria parcial. Esse jejum seria só um dia, porque é um jejum que, pelo amor de Deus, todos conseguiriam fazer, né? Anos, né? Porque o que acontece? Né? O que diz o primeiro jejum de Daniel, glória a Deus, diz assim, 1:12. Experimenta, peço-te, os teus servos 10. Experimento, peço 10 dias, fazendo que se nos deem legumes a comer e águas a beber. Então, Daniel, ele fez um jejum de 10 dias. E ele disse, trazei somente legume e água para bebermos. E ele determinou então 10 dias. Ele falou, nos dê 10 dias, né? Mas você pode determinar 20, 30, 40, o que você suportar, o que você aguentar, né? Agora preste atenção. Legumes e água. O jejum dele foi com legumes e água. O que é parcial? É por partes. É tirar parte daquilo que você está acostumado a fazer, não só na comida. É tirar parte daquilo que você está acostumado a consumir. Ah, todo dia eu como arroz, feijão e gosto de uma carninha em cima e não sei o que. E só que é você negar esse prato de comida e falar, durante 10 dias eu não vou comer arroz e feijão. Durante 10 dias eu não vou comer. Durante 10 dias eu não vou comer isso, eu vou comer só. 10 dias eu vou comer somente salada. Durante 10 dias eu vou comer só isso e aquilo. Então você determina, você tira as coisas que você mais gosta, né? E você vai comer aquilo que você menos gosta. Então você vai fazer o quê? Vai por partes. Ah, você está acostumado todo dia a comer um pratão de arroz, feijão com bife, com salada, então você vai ter que tirar esse prato, né, que você mais gosta, e vai colocar somente o básico, né? Bota lá uma saladinha, uns legumes, né? Faz ali alguma coisa de legumes, e você vai se manter com água. Agora, pensa bem, irmãos, comer salada e legumes e tomar água durante um dia é sacanagem, né? Então não é um dia, aí não vai ter sacrifício algum. Tá certo que gostamos, algum gosta de um churrasquinho, outro gosta de uma carne assada, o outro gosta de uma torta, de uma panqueca, o outro gosta de uma lasanha, né, de um bife à rolê. Mas o que acontece? Aí é sacanagem, né? Você passar um dia comendo legume e tomando água e dizer que isso é um jejum. Não, então precisa haver ali sim um sacrifício em nome de Jesus. Precisa ter sim um sacrifício em nome de Jesus. Então determine mais do que um dia, né, para você cortar partes daquilo que você faz, parte daquilo que você come, e coloque na mão de Deus. A partir de hoje, Senhor, eu estou em jejum, vou ficar 5 dias sem me alimentar da forma que eu alimento, vou comer somente legumes, verduras, saladas e tomar água, e entregue esse jejum na sua mão, no propósito é esse, e aí sim Deus vai abençoando em nome de Jesus Cristo, amém? Esse é o primeiro jejum, né? O jejum de Daniel. E nós vemos aí o segundo jejum que a palavra de Deus nos fala, que é o jejum pacífico, né? É o jejum pacífico, você tem que ter paciência, você tem que ser paciente, né? Para poder suportar o tal jejum. E a gente vemos que esse jejum é feito por Jesus, né? Então usamos aqui 3 tipos de jejuns. Esse jejum é feito por Jesus, nós vamos ler um pouquinho sobre isso então. Vamos lá no livro de Lucas, capítulo 4, e no seu versículo 1 e 2, né? Vamos aí no versículo 1 e 2. Diz assim a palavra de Deus: a tentação de Jesus. Lembra quando Jesus estava no monte, foi tentado pelo diabo? Que ele diz, pega essa pedra, peça que torna-se pão, coma. E Jesus diz, nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então vemos aqui, segundo jejum, que é o jejum pacífico, né? Do qual você tem que ter muita paciência para suportá-lo, porque é um pouquinho mais rigoroso que o jejum que Daniel fez.
Aí você vai rigorosamente tudo que você não vai comer nada. Esse é o famoso jejum pacífico. Você não vai comer, alguns dão outros nomes, né? Mas meu, você não vai comer nada. Agora você fala, mas Jesus, ele ficou no monte sem comer nada e sem beber nada? Não, ele ficou sem comer. Tanto que quando a palavra de Deus diz que Jesus ficou 40 dias e 40 noites no monte. E assim que terminou o jejum, ele teve fome. E Jesus, ele falou... Perdão, irmãos, deu uma caída aqui. Jesus, os outros falam, mas Jesus não era Deus? Jesus não podia suportar esta tão luta, esta tão peleja, essa tal guerra, de ficar 40 dias sem comer nada, ele não era Deus? Irmãos, como Paulo mesmo disse em Filipenses, ele não usurpou, que ele não utilizou a sua forma de Deus e assumiu a sua forma de servo, de homem. Jesus, em momento algum, ele usou o poder dele como Deus para agir. Se ele usasse, o mundo estava perdido naquele tempo, né? Então o que acontece? Quando ele ia falar para Deus curar, para Deus fazer um milagre, ele não falava, seja curado em meu nome. Ah, seja curado, não. Ele falava, Pai, em nome, né? Cura, Pai. Ele sempre usava Deus, o Pai, né? Então Jesus é maravilhoso. E quando ele veio, como Paulo diz em Filipenses, ele não usurpou a sua forma de Deus. Ele assim assumiu a forma de servo, de homem, e assim sofreu, teve todas as necessidades que eu e você temos, todas, não exclua nenhuma delas. Ele teve todas as necessidades da época. Ele teve medo, ele teve fome, ele teve desejos, ele teve ansiedade, ele teve tudo que um homem possa ter, e ele venceu, né? E diz que se ele venceu, certamente nós venceremos. Diz assim então, Lucas capítulo 4, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito ao deserto, né? Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais dias ele teve fome. Tá vendo? Jesus foi então ao deserto, guiado pelo Espírito Santo no deserto, e foi tentado pelo diabo. E lá, durante 40 dias e 40 noites, ele ficou sem comer nada, mas ele bebia, porque ele estava com fome de homem. Se ele ficasse 40 dias naquele deserto imenso, né, como um homem, ele poderia morrer. Ele poderia morrer como um homem. Então, ele tomava água, só não comia. Então, o jejum pacífico é o jejum que você corta toda a alimentação, mas você continua tomando água, né? Você continua tomando água. Lembrando, não se faça o jejum assim, Deus, você nunca fez, e vai falar, Deus, eu quero fazer aqui 10 dias de jejum pacífico, só tomando água. Não faça isso. Você tem que ter um preparo. Começa a fazer um dia, daqui a pouco você aumenta para 2, para 3, né? Daqui a pouco, quem sabe você está fazendo 40 dias e 40 noites de jejum aí, você virou santo, né? Ou de repente você vai ser lembrado pela família, né? Porque vai partir para Cristo. Mas, irmãos, vamos vigiar também tudo que formos fazer para Deus, não seja radical, né? Nós temos que também entender como funciona o nosso corpo e nós temos que saber, né, superar as nossas carências corporais. Você não pode querer abusar da sua saúde, abusar do seu corpo, porque a Bíblia fala que quando você é novo, Paulo disse, saia, curta, faça o que tem que fazer, batalha, vai evangelizar, faz missões, porque quando for velho, meu amigo, só vem cansaço, fadiga, você tem que cuidar da sua família, né? Aí você tem mais tempo com a família. Então o que acontece? Porque vem o cansaço. Tô com meus 40 anos aqui, e, não é fácil não. Não é fácil não é aquela vida a mais de 15, 20, 25 anos que vivíamos atrás, não. Você que tem aí os seus quarentinhas também, estamos jovens, né? Em nome de Jesus. Nós sabemos que não é fácil, né? Muita coisa muda, a gente já não corre mais como antes, a gente já não faz exercício como antes, a gente já não tem mais agilidade como antes, né? Cansamos fácil e aí por diante. Então, irmãos, esse foi o segundo jejum. O primeiro foi de Daniel, que eu usei aqui como exemplo para falar sobre o jejum parcial, que você vai separar partes do que você, né, come, e o jejum, então, pacífico, que é o que Jesus fez durante 40 dias e 40 noites. Ele não comeu nada, não colocou nada em sua boca, a não ser tomar água, né? Então, se você quiser fazer esse tipo de jejum, faça, mas determine um prazo.
né, em todos os jejuns que você for fazer. Lembrando, primeiro jejum é sacanagem, né? E um dia você come legumes, bebe água e fala jejuei. Aí para, né? Aí todo mundo vai jejuar desse jeito, glória a Deus. Vamos lá. Então agora nós vamos falar do terceiro jejum, que é o jejum total. Meus irmãos, esse jejum foi radical. Esse jejum foi impressionante. É um homem que superou os limites. Foi um homem que superou, que, sabe, levantou a história acadêmica bíblica. Ele levantou a história bíblica, foi o que trouxe o início de tudo, né? É um homem que libertou Israel, tirou do Egito, disparou vários milagres dentro do Egito, né? Pelo nome do Senhor nosso Deus, né? Abriu o mar, jogou pragas, pestes. O cara teve um poder imenso em suas mãos. E a Bíblia diz que quando ele terminou esse jejum, ele desceu do monte e ninguém conseguiu olhar a cara dele. Diz que todos que estavam próximos dele olhou para ele e caiu para trás. Não suportou tão poder que esse homem desceu do monte. Nós estamos falando de quem? De Moisés. Eita glória! Estamos falando de Moisés. Lembra-se o jejum de Moisés? Então vamos lembrar. Você não lembra? Vou lembrar você. Bíblia Sagrada diz, né? Vamos lá em Êxodo. Vai lá em Êxodo, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia em Êxodo, no capítulo 34 de Êxodo. Vamos lá, é o Pentateuco, os 4 primeiros livros da Bíblia é considerado escrito por Moisés. Vamos lá, Pentateuco, né? Nós vamos lá nos 4 primeiros livros da Bíblia e nós vamos ler aqui em Êxodo, em nome de Jesus. Lembrando aqui, Gênesis, né? Em seguida, o primeiro livro da Bíblia, o segundo livro da Bíblia, tá, irmãos? Êxodo 34, diz assim, versículo 28. Vamos ler em nome de Jesus? Amém? Vamos lá. Diz assim: E esteve Moisés ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. Oh, Deus maravilhoso! Irmãos, preste bem atenção. Moisés enfrentava um momento tão difícil. Uma multidão, milhares e milhares de pessoas ao seu redor, milhões de pessoas ao seu redor, era muita gente do lado de Moisés. E todo mundo em cima de um só homem. Nós vamos morrer aqui, Moisés. Moisés não tem o que comer, Moisés não tem o que beber, Moisés ali aguentando tudo isso. E você às vezes não consegue aguentar, a sua família não consegue aguentar um vizinho. Moisés aguentou multidões, milhares e milhares, né? Em nome de Jesus venceu, foi grandioso, venceu. Mas a Bíblia diz que ele subiu ao monte para falar com Deus. E ele ficou naquele monte, todo mundo achava que ele ia subir e ia descer. Aí Moisés subiu aquele monte e não desceu. E não desceu. Moisés subiu ao monte e ele não desceu, né? Ele ficou 40 dias e 40 noites dentro daquele monte. Foi quando o pessoal começaram a falar: Moisés não vai voltar, Moisés sumiu, vamos fazer aqui uma imagem, vamos adorar, e nós precisamos de um Deus para seguir, porque Moisés não está aqui para falar desse Deus. Aí Moisés desceu com as tábuas lá e destruiu tudo lá, morreu um monte de gente, e ele voltou de novo para o monte para que Deus consagrasse outra vez ali os mandamentos, né? Mas voltando lá, 40 dias e 40 noites, esse homem foi demais. Moisés não comeu nada durante 40 dias, Moisés não bebeu nada durante 40 dias, Moisés fez o jejum total, ele cortou tudo, foi radical. Imagina 40 dias sem comer, sem beber, como o corpo desse homem suportou, meus irmãos. Mas ele tinha um propósito no coração em guiar o povo de Israel. Ele tinha um propósito, um chamado, uma obra. Ele tinha algo na vida dele que era muito importante. Era mais importante que dirigir uma igreja de 100 membros. Era muito mais importante que dirigir, né, uma igreja com nome poderoso, com 1000 templos espalhados pelo mundo, né? Muito mais do que isso. Era um homem que conduziu uma nação que hoje espalhou o evangelho por todo o mundo, né? Por todo o mundo, Argentina, Espanha, onde tem evangelho, foi do fruto deste homem. Pensa bem, que responsabilidade. Então, esse é o terceiro jejum total. Lembrando, se for fazer, seja devagar, tenha cuidado, né? Você pode dizer assim: poxa, irmão, eu vou, na hora de dormir, né? Eu vou orar, eu vou consagrar a minha vida, vou orar. Deste momento em diante que eu for dormir, eu não ponho nada na boca. Quando você dorme, irmão, não está valendo. Mas você vai acordar com fome. Mas você fala: ó, Pai, antes de dar o novo dia,
né? Se for pai, a partir deste momento eu vou deitar, vou descansar, entrego a minha vida nas suas mãos, me dê uma noite de paz e de descanso, seria uma melhor forma de você jejuar. E até 1 da tarde eu não vou comer nada. Tá vendo? É um exemplo. Coloca um propósito. Até 1 hora não comerei nada, mas não um dia. Coloca 2, 3, 4, quanto que você suportar. Não passa também do seu limite, do seu corpo. Vigie, que a Bíblia diz olhar, orar e vigiar. Então tem que vigiar, irmãos. Porque às vezes você acaba fazendo mal para a sua vida achando que está fazendo bem, né? Aí o que acontece? Você tem um corpo aqui que é meio fraco, tá? É meio falho. Então a gente precisa também vigiar. Então o que acontece? Você pode sim, na hora de dormir, falar: Deus, eu entrego na sua mão meu filho e eu vou fazer um jejum por ele durante uma semana, durante 2 dias, durante 3 dias. Até 1 da tarde eu não como nada. Você vai deitar, vai acordar de manhã, não vai tomar café, não vai comer, não vai beber água, não vai almoçar, né, na hora do almoço, que tem gente que almoça 11h30, meio-dia. Aí, a partir da 1 hora, você deve entregar seu jejum. Se você iniciou o jejum, irmão, você precisa finalizá-lo. Então você iniciou o jejum, agora você precisa entregá-lo. Falar com Deus: Pai, em nome de Jesus. Não é falar: Pai, em nome de Jesus eu entrego esse jejum, amém. Vai, come. Não, irmão, aí você quebrou seu jejum, tá? Aí você destruiu o seu jejum. Então o que acontece? Não seja guloso na hora de comer, né? Não seja, não deixa gula na sua vida na hora de quebrar o jejum. Vai devagar, para você não estragar tudo aquilo que você fez. Porque muitos acabam perdendo a bênção por causa disso. Estraga no final do jejum, né? Estraga no final do jejum. É que nem aqueles irmãos que entram na igreja e recebem a palavra, pulam, saltam, chegam no final do culto, começam a falar mal da vida de todo mundo. Perdeu a bênção, né? Jogou tudo aquilo que Deus falou naquele culto, abençoado, fora, né? Aí chega na casa dele, tá do mesmo jeito. Por quê? Porque jogou fora a bênção, irmão. Vigia. A Bíblia diz: guarde o que tem para que ninguém tome a sua coroa. Glória a Deus. Então quando você for jejuar, diga: Deus, em nome de Jesus, eu coloco nas suas mãos o meu filho, vou jejuar por ele durante esses 2, 3 dias. É o sacrifício que vai valer a pena, né? É seu filho, é o seu emprego, é a sua saúde. E eu vou jejuar em nome de Jesus. Se puder pedir para pessoas estarem com você nesse jejum, faça, fica mais forte, né? Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estarei presente, então fica mais forte. Então você determina. E quando chegar 1 da tarde, você entrega: Senhor, eu vou entregar o jejum neste momento. Mas não vai lá na panela também comer um prato de macarrão desse tamanho, né, irmãos? Temos que vigiar, né? Temos que vigiar. Então esse é o terceiro jejum. E outra, irmãos, não vai querer jejuar na hora de você ir trabalhar, né? Às vezes tem irmãos que trabalham à noite: eu não vou pôr nada na boca e vou trabalhar. E é sacanagem também, né, irmão? Aí não é um sacrifício, né? Que daí você fica entretido com suas funções, com suas atividades. E nessas funções e atividades, você acaba realmente driblando a fome, né? Driblando o cansaço. Então, irmãos, não vai fazer jejum na hora que você vai trabalhar, não vai fazer jejum, e de preferência, irmãos, se você for fazer qualquer tipo de jejum, faça em sua casa, no seu dia de folga, ou no momento que você sabe que você está longe de pessoas, né? Quanto mais distante de pessoas nesse momento de jejum, é melhor, porque você entra no jejum, coloca um propósito na mão de Deus. Aí você vai para o seu trabalho: não, eu estou em jejum. Chega lá, o abençoado do inimigo tenta o companheiro de trabalho seu para tirar a sua bênção, né? E de repente entra um cliente, entra um funcionário, entra um prestador, entra um patrão estressado, pronto, já bronca com você, você já fica magoado, chateado, já foi pro buraco seu jejum, né? Então quando jejuares, irmão, tenta arrumar um tempo, né? Se programe para isso, para que você tenha um momento com Deus. Para que no momento desse jejum, você não grite com seu filho, você não xingue o vizinho, não fale mal do outro, né? Você tem que manter vigilância em tudo, porque o jejum não é só você tirar arroz e feijão, água. Jejum não é isso. Jejum, né, é se cumprir como o dízimo. O pessoal acha que é a 10ª parte só do dinheiro, não. A Bíblia fala a 10ª parte de tudo, até da sua vida. Se você tem, né, 12 horas acordado, dessas 12 horas você deve dar, né, para Deus 10% dessas 12 horas. Olha, 10% é pouco. Você não precisa dar 10% para Deus de uma vez, né? Separa ali 2 minutinhos, faz, né, agradece a Deus pelo dia. Olha, está fazendo algo que é o básico, né? Deus, muito obrigado. Ora, 2 minutinhos. Passa 1 hora, 2 horas, mais 2 minutinhos até completar esses 10 minutos. Mas você precisa dar 10 minutos para Deus, né? A 10ª parte do seu dia também, de tudo que plantar e comer. Então lembrando, irmãos, cuidado. Quando jejuares, não fique mostrando a sua face também.
tá? Chega então, irmão. Vai chegar as pessoas, né, que são boas para você, olha, come aí um pedacinho de pão que eu trouxe, ó, trouxe um pudim, ó, traz aí um... Então, e procure não visitar pessoas que você vai comer, vai quebrar seu jejum, né? Vai quebrar, que às vezes é difícil falar não com uma pessoa. Mas o que acontece? E você também não pode chegar nela e falar para ela, irmão, hoje eu não vou comer nada, né, porque eu tô de jejum. Eu tô de jejum, tá? Você quebrou seu jejum, irmão. O jejum não é para fazer que nem os fariseus, botar a cara na praça e dizer, estou em jejum, colocar uma plaquinha, estou jejuando. Isso não é de Deus, irmão. Então o jejum tem que ser secreto, é entre você e Deus. Mas pastor, eu sou casado. Mas eu sou casado e meu marido, como é que vai fazer? É diferente. O certo é que a pessoa que está do seu lado compreenda o agir de Deus. Se ele sentir que você não quer comer nada, se ele sentir que você não quer beber nada, eu acho que ele tem que ser um pouco sábio. Não, ela está em jejum. E acabou, né? Não ficar cutucando. Vigia, irmão, porque tem irmãos aí, ó, que fica cutucando a irmã na hora do jejum. Tem irmãs que ficam cutucando a irmã na hora do jejum. Vigia, irmão, porque é difícil jejuar. E quando conseguimos, muita gente tentando atrapalhar. Então, irmãos, vigie. Então, jejum de Daniel, né? Com legumes e água, que é o jejum parcial, que você tira partes do alimento. Jejum pacífico, que é o que você tem que ter muita paciência, né? Que é o jejum de Jesus Cristo no monte, né? No deserto, né? E ele ficou 40 dias e 40 noites sem comer nada, apenas bebendo água. E o jejum radical mesmo, que foi o jejum total de Moisés, né? Que ele ficou no monte 40 dias e 40 noites sem comer nada. Tanto que ao descer, o que estavam ali não conseguiam olhar na cara de Moisés. Refletiu uma luz tão grande que o povo caía no chão, morto, não aguentava o poder que tinha na vida de Moisés naquele momento de consagração. E saiba, tendo um propósito, tendo um objetivo, crendo, tendo fé, se esforçando, se humilhando, você chega lá, em nome de Jesus. Eu creio que Deus falou no seu coração, e isso foi importante para muitos de vocês. Então lembre-se, os 3 jejuns, qualquer um desses jejuns você pode fazer. Mas aquele jejum lá, se eu não fizer, eu vou ser menos bênçãos. Não. Deus conhece o seu coração, irmão. Se você tiver capacidade de fazer o jejum de Daniel, faça. Se você tiver capacidade de fazer o jejum que Jesus fez, faça. Se você tiver fazer de Moisés, faça. Só não tenta fazer 40 dias e 40 noites, não, irmão. Vigia. Faça o que você suporta. Jesus suportou 40 dias e 40 noites. Moisés suportou 40 dias e 40 noites. Mas você pode não suportar, né? Às vezes um dia, no outro dia já está passando mal. Então vigia, faça tudo com ordem, decência e prudência, né? Daniel ainda foi sábio lá, ele precisava de uma vitória, e Daniel disse, então nos dê 10 dias, e não nos dê comida nenhuma, a não ser legumes e água, amém? Glória a Deus. Então fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe a todos, e creio que deve ter sido útil para alguém. Se você tem um vídeo aí com uma palavra, com uma mensagem a respeito do batismo do Espírito Santo, vamos falar também sobre o batismo das águas e do Espírito Santo, hein? Em breve, em nome de Jesus. Fiquem todos na paz. Você que tem um vídeo aí, manda para mim, manda a sua live aí. Eu vou estar postando na minha página e vamos estar divulgando aí, né, esse projeto Semear a Palavra, né? Vamos semear a palavra, irmãos. Em nome de Jesus. Fiquem todos na paz de Jesus. Que Deus abençoe a todos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, por mais uma vez essa palavra vir aos nossos corações em nome de Jesus. Eu sei que foi edificante para a minha vida, deve ter sido para a vida de muitos que estão ouvindo esse áudio. Que eles compartilhem, que eles possam, meu Deus querido, privilegiar outras pessoas com essa palavra. É importante jejuar, é importante consagrar, é importante te servir com retidão em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo e que Deus abençoe a todos. Amém?